O título da mensagem é "O coração define o lugar da presença". Esse título, ele veio em cima daquilo que eu estava escrevendo esses dias atrás, e eu estava dormindo, acordei com esse tema na minha cabeça e eu rapidamente peguei e escrevi. E eu quero compartilhar algo em cima disso que o Pai tem colocado em meu coração para esse tempo, para esses dias. Precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo para que possamos corresponder da forma correta. E dentro disso é trazer a importância daquilo que é a presença. Então eu vou só aqui dar uma introdução para vocês entenderem aonde eu quero chegar. A Arca da Aliança, ela significa a presença de Deus. E a aliança que o Pai tinha e tem com o povo de Israel. Então, num determinado momento, Eli, um sacerdote da época, ele era responsável pelo sacerdócio daquele lugar. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. 2 filhos rebeldes, que não obedeciam seu pai, porque seu pai não dava limite para eles. E eles estavam profanando o templo. Diz que os filisteus vão guerrear contra o povo de Israel. E por causa da desobediência do povo de Israel, os filisteus, eles ganham a batalha. E diz que Ofni e Finéias pega a arca e fala: não, vamos levar a arca, porque com a arca, a presença, nós vamos derrotar os filisteus. Então, Ofni e Finéias pega a arca, vai para o meio do exército de Israel, e quando o povo vê a arca chegando, há uma festa muito grande, uma gritaria: agora nós venceremos os filisteus. E eles pegam a arca, estão fazendo a festa. Os filisteus escutam um grande barulho e falam: o que é isso? É o exército de Israel. E chega o relato para eles. Eles estão com a arca da presença. Só que o povo vizinho sabia do poder que essa arca tinha, se dizer assim. E eles temiam isso. Então diz que os filisteus falam: e agora? Já era. Mas vamos lutar até o fim. E eles vão com a arca. Os filisteus ganham a batalha e levam a arca embora, a presença de Deus. Porque na verdade, a arca, ela só responde a um coração obediente e apaixonado por ela. Se não temos um coração obediente e apaixonado por ela, ela não se revela. Agora imagine, 2 jovens rebeldes, desobedientes, não tinha limites, irresponsável, pega a presença e leva a presença para uma batalha. A arca vai embora. Ela fica com os filisteus, e os filisteus colocam ela no templo deles, do deus deles chamado Dagom. Ela fica ali. Se passa um tempo, começa a trazer consequências, eles falam: manda essa arca embora. Eles pegam, consultam os sacerdotes. Os sacerdotes falam: coloca ela em cima de um carro de boi e manda ela embora. E assim eles fazem, ela vai embora. Chega na casa de Abinadab. Abinadab recebe essa arca, a presença de Deus. Ela fica 20 anos na casa de Abinadab. Saul está reinando. Quando Davi é levantado como rei,
Ele que era um homem apaixonado pela presença. Salmos 27:4 vai falar que ele tinha um desejo e ele buscava mais do que tudo esse desejo pela presença. E ele vai atrás, porque ele entendia, diferente de Saul que reinou sem a presença, Davi entendia que para ele reinar ele tinha que ter a presença de Deus. E ele foi atrás dela. Pega a arca, vamos levar a arca para Jerusalém. Como fazer? Põe ela em cima de um carro de boi. Ela veio assim, ela vai assim. Pôs ela em cima do carro de boi e foram levando a presença embora. Diz que o carro pega, a roda pega numa pedra, a arca vai cair, Uzá põe a mão, ele morre. Sabe? Eu fico pensando que é muito mais fácil você consultar a forma correta de como você tem que buscar a presença de Deus, e você começar a buscar fazer coisas conforme o mundo está fazendo. Vamos lá. Buscar a presença de Deus, entender como eu buscar a presença de Deus vai me custar. Então é mais fácil eu começar a copiar os padrões do mundo. Davi, o que ele fez? Os filisteus mandaram ela num carro de boi. É assim que vai. Padrões do mundo. Será que nós estamos copiando padrões do mundo para levar a presença de Deus para o lugar correto? Será que estamos copiando os padrões do mundo para buscar a presença de Deus? Davi, um homem apaixonado, mas foi inconsequente. Um líder irresponsável que gerou morte. E eu falei no primeiro culto que eu sou muito grato por essa casa que tem líderes. Os líderes que sobem aqui, os pastores, nossos apóstolos, têm falado uma verdade, têm dado o direcionamento correto. Mas tem muitos líderes aí fora que por meio da ignorância, por meio de uma irresponsabilidade, está gerando morte em muitas pessoas. Então Davi, ele pega a arca. Isso gera um temor. E ele pega a arca e deixa a arca na casa de Obed-edom. E diz que ele sobe para Jerusalém. Porque agora eu preciso entender, de fato, qual é a forma correta de trazer a arca. Só uma introdução. Ela passou pelo templo dos filisteus, ela passou pela casa de Abinadab e ela passou pela casa de Obed-edom. Vamos lá. Êxodo 25:8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Um versículo simples, mas poderoso. Um versículo que, se você parar para refletir o que está sendo dito, isso vai gerar um temor muito grande. Primeira coisa que eu vejo aqui, desde o começo de tudo, a vontade do Pai sempre foi se relacionar com os homens. O desejo dele sempre foi estar em meio aos homens. Desde o Éden, aonde ele descia na viração do dia para se relacionar com Adão. Ele não vinha cobrar Adão. E Adão, você fez? Você não fez? Não, ele veio e ele vinha
na verdade, para se relacionar, para desfrutar, porque o Éden é deleite, desfrute. Então diz que Adão desfrutava da presença do Pai. Por quê? Porque Deus é um Deus relacional. É um Deus de relacionamento. E Ele pede: faça para mim um santuário, para que eu possa habitar. O fazer, eu acredito que é uma forma voluntária, coloquei, de um coração disponível e apaixonado pela presença. Ele não habita em qualquer lugar, porque Ele é santo. Está falando de um lugar físico, mas é o coração que define o lugar da presença. Por isso que Salomão, ele vai advertir que se temos que guardar algo, guarde o coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Como está o nosso coração? Pergunta. Eu creio que essa manhã é uma manhã que o Pai está nos trazendo e nos levando a uma reflexão. Está nos trazendo uma palavra e nos levando, através dessa palavra, refletirmos, fazermos uma incursão, olharmos para dentro, para saber o que está dentro dos nossos corações. 3 ambientes por onde a arca passou. E o que eles revelam sobre o nosso coração. Primeiro, templo dos filisteus. A presença de Deus não habita aonde não há um coração disponível. Então, os filisteus pegam a arca e levam para o templo, ao qual eles tinham construído para o Deus deles, que é Dagon. Vamos ler? 1 Samuel 5, versículo 1 e 2. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdote. Eles a colocaram no templo do seu Deus, Dagon, perto da sua imagem. Quem era Dagon? Era um ídolo dos filisteus. E não só dos filisteus, mas dos amorreus, dos cananeus. Ele era um deus híbrido, porque ele era metade para baixo, ele era peixe. Daqui para cima, ele era homem. Ele era associado à fertilidade, à agricultura e à questão marítima. Dagon, na vida dos filisteus, estava no centro de tudo. E governava o coração deles. Dagon só era o reflexo daquilo que eles construíram dentro. Eles construíram algo dentro deles e projetaram isso para fora. Ezequiel 14, 2, 3. Vamos lá, vamos construir juntos esse entendimento. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si. Então, eles levantaram o ídolo dentro e puseram diante de si. Puseram diante de si o tropeço que os levavam a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? O que ele está querendo dizer aqui? Que aquilo que eles construíram fora só era reflexo daquilo que estava dentro. E é isso que nós temos que tomar todo cuidado.
Porque ídolos pode ser coisas que teoricamente são boas. Vamos lá. Pode ser pessoas, esposa, marido, filhos, trabalho. Não, mas isso porque a partir do momento que você tira Deus do centro e coloca outras coisas, se tornou idolatria. E aquilo que você mais busca fora, na verdade, é o que está dentro. Tudo que torna mais importante do que Deus e tira Ele do centro, virou idolatria. Vamos lá. Sabe o que mais é idolatria? Efésios 5:5. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. Porque a avareza é idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Avareza, sim. Amor pelas coisas materiais, apego, amor ao dinheiro. E eu não estou falando que você não tem que ganhar dinheiro. O problema é quando o dinheiro te ganha. O problema é quando o dinheiro, quando as coisas se tornam muito mais importantes na sua vida do que Deus. Quando você dá muito mais valor a essas coisas do que a presença de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. O que estamos levantando dentro dos nossos corações? O que estamos levantando dentro dos nossos corações? Eu não sei. Vamos lá. As nossas atitudes revelam o que está dentro. Repara nas suas atitudes. As nossas atitudes revelam o nosso coração. Como tem sido a minha atitude? Como tem sido a nossa atitude? Então eles pegam aquilo que é santo, leva para o templo deles, onde já havia alguém governando. E eles colocam a arca da presença, porque na cabeça deles, o nosso Deus é maior do que a arca, do que a presença de Deus. Porque se nós, com o nosso Deus, ganhamos, e eles pegam a arca e colocam a arca diante da imagem de Dagon. Agora eu vou te falar uma coisa. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é poderoso. Deus nunca se curvou e nunca vai se curvar diante de ninguém. Aliás, aplauda o Senhor. Aliás, Salmos vai dizer que diante dele os deuses se curvam. E ele confronta os ídolos. 1 Samuel 5, versículo 3 e 4. No dia seguinte, de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão.
na frente da arca da aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte, de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. Porque Deus nunca se rendeu e nunca vai se render a qualquer Deus que é levantado e a qualquer ídolo que nós levantamos no nosso coração. E talvez nós estamos tratando Deus de qualquer jeito, fazendo com que Ele se curve diante daquilo que é nosso ídolo, daquilo que estamos colocando dentro dos nossos corações. Aliás, que está nascendo dentro dos nossos corações. Diz que diante da presença, aquele ídolo se curvou. Agora imagine os filisteus diante do ídolo deles, vendo o ídolo deles se curvar, se render diante da arca da presença. Eles pegam esse ídolo, levantam ele novamente. E no dia seguinte ele estava lá, caído, sem braço, sem cabeça. Eles viram o poder da presença. Eles viram a manifestação do poder da presença. E agora? O que fazer? Porque a palavra vai dizer que nós não podemos servir a 2 senhores. A quem nós vamos servir? Você já imaginou? E aí diz que Deus começa a confrontar. Começa a criar situações. Começa a expor. Começa a trazer enfermidade, doenças no meio do povo. Sabe o que eles fazem? Manda a arca embora. Manda essa arca embora. E aí, quando eu estava escrevendo, conversando com o pai, aquele momento, veio, sabe, que muitas pessoas, elas começam a ter uma fala e nós conhecemos. Estava tudo bem a minha vida. Aí, eu comecei na igreja. Eu comecei a buscar Deus. Parece que tudo bagunçou. Só problemas. Enfermidade. Não. Eu não quero mais isso não. Se for para ir para a igreja, para buscar a presença de Deus e querer trazer a presença de Deus, para sofrer essas consequências, eu não quero. Mas, na verdade, Deus ele não está querendo te matar. Não está querendo fazer com que você, eu, nós, olhemos para essa situação e achemos que o que Ele está fazendo é algo ruim. Na verdade, Ele só está expondo o que está dentro. Ele está expondo algo que precisamos deixar. Só que é muito mais fácil mandar Deus embora. Para algumas pessoas, mandar Deus embora. E ficar com o ídolo, sabe por quê? Porque o ídolo não vai cobrar nada de mim. Aliás, ele vai satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Só que se escolhermos por Deus, vai custar tudo. Alguém precisa sair para que Ele reine.
E eles decidiram: manda a arca embora. Será que estamos resistindo à presença de Deus nos dias de hoje? Mas minha vida começou a ter problema, isso. Pai, o que você quer mostrar com isso? Será que tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo entender, compreender? Mas eu me rendo. Eu me rendo porque eu quero o governo do Senhor sobre minha vida. Tira o que precisa tirar. O que tem tomado o lugar de Deus em nossos corações. E esse é o primeiro ambiente. Um coração que não está disponível deixa Deus para fora. Aliás, manda Deus embora. Esse foi o ambiente dos filisteus. Depois ela vai para a casa de Abinadab. Na casa de Abinadab, o que eu aprendo é que a presença de Deus não se manifesta onde o coração tornou aquilo que é sagrado em algo comum. Primeiro Samuel 7, versículo 1 e 2. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. Guarde isso. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Quanto tempo ela ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Quem era Abinadab? Precisamos entender quem que era Abinadab. Abinadab era um levita. Um homem responsável pela questão do templo. Ele estava envolvido com todas as questões litúrgicas, seja de música, seja de cuidar da presença. Um homem religioso. Ela vai para essa casa e diz que ela fica 20 anos e não acontece nada. Tentando entender, buscando ler, procurar. O que você entende? O que eu entendo? Abinadab se acostumou com a presença. Ele perdeu a reverência. Perdeu o temor. Perdeu a expectativa e a paixão pela presença. Aliás, tudo aquilo que ele fazia ali virou uma rotina. Sabe? A presença não se manifestava, mas a atividade continuava. Será que nós, quando digo nós, incluo também, será que nós não estamos acostumando com a presença? Porque falamos que a presença está em nossa casa, mas a forma como nós vivemos revela isso? Falamos que carregamos a presença dentro de nós, em nossos corações, mas será que a forma como nós vivemos revela isso? Será que aos domingos, quando estamos aqui, nessa casa, um lugar de adoração, a forma como nós portamos revelam isso? Ou será que apenas, não, vou lá domingo, plim, bati um ponto, agora vou para casa, almoçar. Segunda-feira, né? Sempre costumo dizer assim, que tem pessoas que levam uma vida dicotômica.
chega no domingo, vira uma chave, eu sou espiritual. Glória a Deus, aleluia. Chega na segunda, ela vira uma chave, agora eu sou secular. E vive uma vida normal. Tornando aquilo que é santo em algo comum. Aquilo que é santo em algo profano. Esse é um alerta para os dias de hoje que o Pai está falando. Aplauda. E o alerta é: não torne a minha presença, que é santa, em algo profano. Não podemos nos acostumar com a presença. Porque Abinadab era um religioso. O homem que estava fazendo as questões litúrgicas, estava ali no templo. O Pai não responde aquilo que a gente faz. O Pai responde aquilo que a gente é. Porque aquilo que você é, você expressa naquilo que você faz. Porque o Pai está procurando um coração quebrantado e contrito. Um coração aonde Ele esteja no centro. Ele perdeu a reverência. Quando perdemos a reverência pelo que é santo, impedimos a glória de Deus de se manifestar em nossa vida, no lugar aonde nós estamos. Quando perdemos a reverência, impedimos a glória de Deus de se manifestar em nossas vidas e aonde nós estamos. Porque na verdade, o que o Pai, Ele quer de nós, que aonde quer, seja na sua casa, seja no meio da sua família, seja no meio do seu trabalho, seja no meio dos seus amigos, da faculdade, aonde quer que nós estejamos, a presença de Deus seja percebida pelas pessoas. Pai, nos perdoe. Nos perdoe. Pelas nossas falhas, pelas nossas negligências. Mas que o nosso amor pelo Senhor seja, de fato, não apenas algo que falamos, mas o nosso amor pelo Senhor, como diz as tuas Escrituras, ela seja acompanhada de obediência. Porque aquele que ama, obedece. A presença, ela não vai se revelar aonde ela não é honrada. Será que estamos tornando aquilo que é santo em algo comum? De novo faço essa pergunta. Um coração que não reconhece o sagrado não prepara um lugar de honra para ele. Isso aqui é a casa de Abinadab. Segundo lugar e segundo ambiente que ela passou. Um lugar que tornou aquilo que era santo em algo comum. Um lugar que se acostumou com a presença. Um lugar que, na verdade, só era reflexo de um coração. Ela vai para a casa de Obed-edom. Terceiro ambiente.
Ela fica 3 meses na casa de Obed-edom. E chega lá em Jerusalém um relato. Davi, a arca, a presença de Deus está abençoando a casa de Obed-edom. Como assim? Obed-edom, aquele homem simples? E eu que sou um rei? Ela não se manifestou para mim? Davi, ele tinha um desejo ardente pela presença. Como eu disse, ele entendia que ele não poderia reinar sem ela. E ele foi. Consultou os sacerdotes. Como eu trago essa presença? Davi, a presença de Deus, ela é santa. Não é num carro de boi que você vai trazer ela. Ela precisa ser honrada. Ela tem que ser trazida nos ombros, com sacrifício, com louvor, com adoração. Será que nós estamos querendo trazer a presença de Deus de qualquer jeito? Sem sacrifício? Sem louvor? Sem adoração? Obed-edom era um homem simples. Não era um homem religioso. Ele era apenas um servo que estava disposto a servir e honrar aquilo que estava na casa dele. Um homem que teve respeito, reverência, zelo e paixão pela presença. Talvez Obed-edom não sabia nem como lidar, porque ele não era um homem religioso que sabia, diferente de Abinadab. Mas ele pegou a arca e fez diferente do que Abinadab. Sabe por quê? Abinadab pegou a arca e colocou ela em um lugar qualquer da sua casa. Ela virou objeto de decoração. Será que a presença de Deus na nossa casa, em nossas vidas, não está em um lugar qualquer? Obed-edom, ele pegou essa arca e colocou no centro da casa dele. Porque na verdade, isso só era um reflexo do seu coração. Porque antes de colocar no centro da casa dele, ele colocou no centro do coração dele. E ele teve reverência, ele teve zelo, ele teve paixão pela presença. A forma como nós nos relacionamos com a presença é a forma como ela vai se relacionar conosco. A presença se revelou para ele. 3 meses. Você ficou 20 anos numa casa. 3 meses. Obed-edom amou a presença mais do que tudo.
Ele fez da casa dele uma morada para o Altíssimo, um santuário. Deixa eu fazer aqui um parênteses. Quando nós vamos ler ali Mateus 13, depois você pode ler. Leia Mateus 13, a parábola do semeador. Vai falar que o semeador saiu a semear. A semente era o quê? A palavra. O terreno era o quê? Coração. E você olhando essa parábola, o semeador era Cristo. A semente, que é a palavra, entenda isso, ela é poderosa. Nossa, eu vim no culto, escutei uma palavra poderosa. Sim, porque ela é poderosa. Mas segundo cada solo, quando nós começamos a olhar aquilo que ia acontecendo, qual a conclusão que nós chegamos? Que o que vai dar vida para a semente é o coração, é o solo. A palavra pode ser poderosa, mas o que dá vida para a semente é o seu coração. Porque pode ser que o seu coração ele se tornou duro, o meu coração ele se tornou duro. Não vai encontrar um ambiente favorável para que a palavra ela cresça, se desenvolva, dê frutos. Por isso que nessa manhã, o que o Pai está falando, faça uma incursão. Olhe para o seu, para o meu, para os nossos corações. Como ele está. E por fim, Davi, ele fala, agora entendi, porque ele consultou o sacerdote. Malaquias vai dizer que a verdadeira instrução está nos lábios dos sacerdotes. Em quem você está procurando instrução? Em quem estamos procurando a verdadeira instrução? É tempo que o Pai está falando para nós voltarmos à palavra. É tempo de nós não lermos isso daqui. É tempo de nós meditarmos. Isso aqui, em muitas casas, virou um objeto de decoração. Não aqui, lá fora. O Pai quer que nós voltemos a ler a palavra. Porque homens aí fora podem impartir conhecimento. Mas somente sacerdotes impartem vida. Quem nós estamos consultando? E Davi consulta os sacerdotes. E ele fala, agora nós vamos buscar a presença. E ele vem, busca a presença. Falando com as minhas palavras. Eu creio que ele chega, onde é a casa de Obed-edom? É ali. Ali naquele lugar simples? É. Bate na porta. Obed-edom olha. Uau! Rei Davi. Sim.
Vim buscar a presença. Obrigado por cuidar dela. Mas ela tem um lugar. E é para lá que eu vou levar. E ele pega a presença, coloca no ombro. Sacrifício, louvor, adoração. Sacrifício, louvor, adoração. A arca começa a ir embora. Os levitas começam a carregar a arca. Obed-edom fecha a porta. Abre a janela. Começa a olhar a arca indo embora. Diz que está ele e a família dele olhando a arca indo embora. Obed-edom fala: não. Porque quando você tem um encontro com a presença, nada mais importa. E diz que Obed-edom, ele fala: arruma as coisas. Vamos atrás, porque eu não posso viver sem isso. Sabe, eu não... Longe de mim querer me comparar com Obed-edom. Mas eu lembro um dia que eu cheguei, me rendi diante da presença e falei: Pai, abro mão de tudo, porque eu quero viver a Tua vontade em minha vida. Talvez, para quem me conhecia antes, jamais eu estaria aqui. Um jovem tímido, introvertido, eu nunca imaginei estar aqui. Mas algo que eu tinha era o amor pela presença. E eu fiz essa oração. Se passaram alguns anos. Eu estava entrando para disputar uma final de um campeonato paulista, como um ex-atleta. Naquela época eu estava jogando. E o pai veio e falou: lembra daquela oração? Sim. É para agora. Vamos? Eu lembro que eu entrei, joguei, fomos vice-campeões. Eu entrei naquele vestiário e falei: obrigado por tudo, mas encontrei uma verdade que é muito maior do que tudo isso. Já se fazem anos, nunca mais eu olhei para trás. Eu falei: Pai, e agora? O que vai ser? Eu falei: eu quero ficar próximo, perto da Tua presença. Porque Obed-edom, e aqui eu encerro, Obed-edom, ele foi homem simples. Ele largou tudo, ele deixou tudo, pegou sua família e seguiu a presença. E se você for olhar lá em 1 Crônicas, ler a história, você vai ver que Obed-edom, ele se tornou um levita. Ele se tornou um porteiro do templo. Um homem responsável por cuidar da presença. Não só ele, mas ele e a família dele. Através de uma atitude de um homem simples, ele introduziu ele e a família dele no lugar da presença.
ele era tão apaixonado pela presença que ele largou tudo para ficar como porteiro do templo, porque era o lugar onde ele tinha a oportunidade de estar próximo da presença. Será que estamos dispostos a deixar tudo aquilo que está roubando o lugar dele? Deixar que ele reine, que ele governe? Nessa manhã o Pai está nos perguntando. Porque o desejo dele é encontrar um lugar, um coração que não esteja ocupado, para que ele possa entrar e fazer morada. Um lugar que honre ele acima de todas as coisas, que não torna a presença dele, que é santa, em algo profano e comum. Um lugar aonde ele vai ser honrado, ele vai ser amado e desejado. Um lugar onde ele possa se revelar em você e por meio de você. É nesse terceiro lugar que eu entendo que um coração que ama a presença não só prepara um lugar de honra, mas não consegue viver sem ela. Feche seus olhos. O nosso coração vai definir o lugar da presença. O nosso coração vai definir o lugar da presença. Qual desses três ambientes reflete o nosso coração hoje? O templo dos filisteus, uma resistência e um lugar de idolatria, aonde ele não tinha lugar? A casa de Abinadab, que tratou com indiferença, com uma religiosidade, tornou algo comum e profano? Ou a casa de Obed-edom, uma casa de honra, de fome e paixão pela presença? Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno da Tua palavra, que é a verdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos alertado que não é mais tempo de nós corrermos atrás das coisas que são passageiras. É tempo de nós construirmos um lugar para aquilo que é eterno. É tempo de nós nos relacionarmos com a Tua presença. Assim como Davi, que venha queimar em nossos corações, seja o desejo por uma só coisa: a Tua presença. Faça o nosso coração arder por isso, Pai. Que os nossos corações estejam queimando pela Tua presença. Que os nossos corações sejam um lugar que o Senhor, Pai, encontre essa habitação. Não desejamos uma visitação, desejamos que o Senhor habite
em nossos corações. Nos perdoe que sem entendimento não conseguimos entender que muitas das vezes o Senhor está expondo coisas para nos mostrar, Pai. Porque a Tua palavra diz que o pai que ama corrige o filho. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor que corrige. Porque nós declaramos que o Senhor é Deus soberano sobre nossas vidas. Não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti. Tu és o nosso bem maior. Tu és a porção da nossa herança. Tu és aquele que governa sobre todas as coisas. Tu és santo. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, nos perdoe quando nós tornamos aquilo que é santo em algo comum. Deixamos as coisas tomar lugar do Senhor. Pai, muitas das vezes deixamos de buscar o Criador de todas as coisas para buscar as coisas. Mas se nós tivermos o Senhor, nós temos todas as coisas. Alinhe nossos corações com o Teu coração. Alinhe os nossos corações com o Teu coração. Que nesse tempo, onde muitos têm profanado o Teu nome, nós, como Teus filhos, queremos santificarmos o Teu nome sobre a terra. Nós queremos ter sede e fome pela presença. Desejamos a Tua presença. Porque quando temos o verdadeiro encontro contigo, tudo perde o sentido, tudo perde o propósito. Porque o Senhor é o motivo de toda a nossa existência. Por isso, que Teu Espírito Santo nos leve a uma incursão aos nossos corações, para entendermos e compreendermos aquilo que está roubando o Teu lugar. Não tem como servirmos a dois senhores. E nessa manhã nós declaramos que serviremos ao Senhor, o único, o único, o único. Pai, obrigado. Obrigado. Queremos estar onde a Tua presença está. Pai, não queremos trazer a Tua presença para andar conosco, não. Mas queremos buscarmos a Tua presença para andar com o Senhor. Porque talvez os lugares onde nós passamos, onde nós vamos, o Senhor não vá, porque o Senhor é santo. Talvez nossas casas, a forma como nós estamos vivendo, o Senhor não tem espaço, porque o ambiente de confusão, o ambiente de murmuração, o ambiente onde não se honra marido e mulher, o ambiente onde os pais já não estão nem aí para os filhos, o ambiente aonde a Tua presença não é bem-vinda, aonde há brigas, aonde há confusões, aonde há murmurações, o Senhor não está.
Mas diz que pelo Senhor não estar, alguém vem receber murmurações, reclamações, brigas, contendas, que não é o Senhor. Mas hoje, Pai, nos ajude a desenvolver uma casa sacerdotal, uma casa de alinhamento entre céus e terra, uma casa que seja referência para as nações, uma casa que carrega o Teu nome, uma casa onde o ambiente que é gerado é um ambiente de louvor, de adoração, de sacrifício, porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor não está atrás de uma adoração, o Senhor está atrás de adoradores, porque aonde o Senhor encontra um adorador, o Senhor encontra a verdadeira adoração. É tempo dos filhos se levantarem sobre a terra, porque a natureza está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos, não dos religiosos, mas dos filhos que carregam uma natureza, um DNA do Pai. Nos ajude a nos tornarmos aquilo que o Senhor tem esperado de nós, Pai. Filhos que amam o Pai, assim como Cristo, que amou o Pai, de tal forma que se doou, se entregou por nós. E não tem como nós falarmos que nós te amamos se não nos rendemos, se não nos entregamos, se não obedecemos. Abba! Estamos aqui, desejosos pelo Senhor. Declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.